seria eu aí, não veio impressionante. Boa noite, amados. Tudo em paz com vocês? Amém. Como é que vai você? Como é que vai a família? Na última vez que eu estive aqui, vocês me conheceram apenas pela metade, né? Minha esposa não veio, estava tendo uma palestra, uma conferência para as mulheres, ela ficou na igreja e ela não veio. Então algumas pessoas estavam perguntando a mulher da panela de pressão, né? A história da panela de pressão. E a minha esposa, ela tem vários nomes. Ela é chamada de Margarida, vamos chamar de Margarida. Fique vendo, dona Margarida. Margarida. Outros chamam ela de Guida, ela também gosta de ser chamada de Guida. Outros chamam ela de Meg, né, Meg. E eu a chamo de Fofinha. Né? Então, pode chamar de qualquer coisa, mesmo de Fofinha. Fofinha só eu que chamo. Eu tenho grande alegria. Estão me ouvindo? Agora, tudo bem. Então, na última vez que eu estive aqui, foi no encontro de casais, onde eu falei sobre o perdão, né, esse importante tema. E eu tenho muita alegria, eu sempre levo muito a sério quando alguém me convida para falar sobre família. Eu levo a sério, eu olho minha agenda e, se eu puder, eu atendo, porque eu creio que é um assunto que nós, como igreja, devemos enfatizar. E por mais que nós falemos, estudemos, ainda será pouco, porque a influência do mundo para acabar com a família é muito grande. Então, quando a igreja faz os encontros de casais, quando a igreja faz, como agora, nesse congresso, a família dos braços do Pai, eu me sinto honrado e de forma responsável diante de Deus estar aqui com vocês nesta noite, amados, com toda certeza. Eu queria que nós lêssemos, né, nós começássemos o nosso estudo de hoje à noite, lendo Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, vamos ler até o verso 29. Mateus capítulo 7, versos 24 a 29. Quando nós vamos a Israel, né, é uma das coisas que ninguém deixa de fazer em Israel, talvez. É claro que o local do túmulo vazio de Jesus é um local que ninguém deixa de ir, mas é um local também que é muito importante quando se vai em Israel. É chamado o Monte das Bem-aventuranças. Foi um local lá na Galileia que Jesus fez um retiro com seus discípulos. Ele subiu ao monte, depois foi chamado Monte das Bem-aventuranças, e ali ele passou toda a ética, talvez os princípios fundamentais do reino de Deus, de como seria a ética da nossa vida cristã, como os discípulos iriam ensinar depois as igrejas que seriam formadas, e o cristianismo iria perseverar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu vou lá, por exemplo, a gente parece que está vendo naquela imaginação que a gente faz quando lê a Bíblia. Jesus no monte, na parte mais alta, e os discípulos se assentaram, e ali, naquela linda paisagem, olhando para o mar da Galileia, né, Jesus passou essa ética. Onde é que começa o sermão do monte? Começa em Mateus capítulo 5. Quando nós temos aquelas bem-aventuranças. E olha como o retiro foi longo, porque Mateus deve ter registrado apenas um resumo, mas vem no capítulo 5, aí você passa para o capítulo 6, todo o capítulo 6 ainda é no mesmo local, é ainda as instruções de Jesus, e você vai terminar isso no capítulo 7, no final do capítulo 7. Então, no final do capítulo 7, Jesus disse assim aos seus discípulos. Eu peço que você fique em pé, vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer a leitura em voz alta para ler na minha versão, e você pode acompanhar também
Hoje em dia há tantas versões, há tantas maneiras de interpretação da Bíblia, leitura e também traduções, mas você vai acompanhando e eu creio que até se for um pouco diferente a sua, até você fica mais atento e pode acompanhar e até já comparando. Mateus capítulo 7, versos 24 a 29. Disse Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela leitura que fizemos na tua palavra. Estamos aqui na tua casa, estamos com o teu povo, estamos aqui com as famílias que o Senhor resgatou e com as famílias que o Senhor também começou a trabalhar para salvar. E estamos aqui, ó Pai, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que essa palavra tem poder para constranger a gente, para que a gente possa se ver, para que nós possamos nos enxergar através do que ela nos ensina. Essa palavra tem poder para transformar a nossa vida. Nós suplicamos, ó Pai, que essa palavra hoje, lida, pregada, refletida, ela possa vir ao encontro das minhas necessidades também, da necessidade de cada um aqui. Nós estamos, ó Pai, suplicando que nós não queremos perder essa noite, ó Pai, apenas como mais um início de um congresso, de uma conferência, mas nós estamos suplicando ao Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra faça diferença agora em nossa vida. Nós suplicamos isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem sentar, irmãos. Jesus Cristo falou sobre construir uma casa sobre um forte e firme alicerce. Quando nós estamos pensando a família nos braços de Deus, no braço do Pai, nós estamos pensando sobre isso. Os braços que sustentam, os braços que seguram a família. Essa família nos braços de Deus, ela tem que estar fortemente alicerçada. Foi esse o princípio que Jesus disse daquele homem que construiu uma casa sobre a rocha e do homem que construiu uma casa sobre a areia. Onde é que estavam os alicerces? Onde é que estava o fundamento daquela casa? E o irmão Abraão falou muito bem, casa na Bíblia é família, né? Quando o Senhor Jesus em Jericó, na casa de Zaqueu, ele disse: hoje entrou salvação nesta casa. Casa é família. Então, quais são os alicerces que nós estamos colocando, edificando a nossa casa? O texto de Mateus 7, 24 a 29 fala pelo menos 4 alicerces, 4 colunas que nós queremos hoje basear a nossa família. Eu sei que muitos aqui já estão com a família baseada nesses 4 princípios. Eu teria que aprender com vocês. Nós temos 33 anos de casado, né? Não é fofinho, né? Dei de presente ela uma panela de pressão agora, né? Eu sou um marido muito bom, viu? 33 anos de casado dá uma panela de pressão. O que você acha?
mas eu estou perito em panela de pressão. Conheço todas as marcas. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho ela fez eu pesquisar todas as marcas, Concheto, qual é a sua marca? Então, podemos. Mas eu sei que também aqui naquele dia tinha um casal completando, era o quê? 40, era 50 anos de casado, né? 50 anos de casado. Eu quero dizer para você também que você tem muito a me ensinar. E eu estou aqui também para aprender com vocês. Eu estou aqui como um mestre que sabe de todas as coisas. E eu gosto muito de pregar olhando para a Margarida, porque ela fica olhando para mim, Nogueira. Deus está vendo, e eu também. Né? Então é muito importante isso, né? Muito bom o pastor pregar para pessoas que conhecem, a esposa conhece, porque nós podemos ser avaliados e porque nós estamos interessados principalmente na avaliação de Deus. Então, amados, quais são essas 4 colunas sobre as quais nós devemos alicerçar o nosso lar? No versículo 24, observe que Jesus começa dizendo o seguinte: todo aquele que, pois, a primeira coisa que Jesus fala é que o lar é alicerçado sobre todo aquele. Ou seja, primeira coisa no alicerce do lar é você. E quando eu falo você, não olhe para a esposa, nem a esposa olhe para o marido. É todo aquele, então é você. O primeiro alicerce, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele chama alguém à responsabilidade. Foi assim em toda a história da Bíblia. Deus quer formar um povo para transmitir a sua glória às nações. Daquele povo viria um Messias, que é Jesus Cristo. Ele chamou quem? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Começa com uma pessoa. Depois o povo de Israel, aquele descendência de Abraão, vai e migra para o Egito. Passam 430 anos no Egito, e Deus quer trazer o povo de volta para Israel. O que Deus faz? Moisés, é você. Primeiro princípio é quando Deus está fazendo, quer fazer alguma coisa, Ele chama uma pessoa. Primeiro alicerce do lar é você. Estou falando com você. Deus mandou que eu chamasse você para assumir essa responsabilidade do seu lar. Qual é o versículo-chave do nosso congresso? Josué 24:15. Como é que termina Josué 24:15? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começou com quem? Com eu. Ele não diz, nós serviremos ao Senhor. O que é que ele diz? Eu. Projeto de Deus começa comigo. Com eu, está certo, né? Teologicamente está certo, no português está errado, né? Então começa comigo, começa com você. Aí você diz assim, mas Senhor, se começa comigo, então o meu lado não vai muito bem não. Eu sou fraco, eu não tenho muita instrução, eu não tenho muito conhecimento. Não importa, Deus é sábio. Se Ele deixou formar sua casa, é porque você é a pessoa certa. Você é o marido certo e você é a mulher certa. Deus não faz nada errado. Zacarias, né, vai dizer que Deus, Zacarias 4:10, Deus abençoa os humildes começos. Eu gosto disso. Quando alguém diz, então é comigo que Deus fala, então é comigo que Deus quer fazer um grande lar. Mas quem sou eu? E eu digo aleluia, porque os grandes homens de Deus também sentiram essa incapacidade. Eu não gosto de pessoas, como nós falamos no nosso cearês, né? Eu não gosto de gente enxerida. Eu gosto de gente que, quando é chamada, teme. Eu gosto de pessoas que temem. Eu gosto de pessoas que, quando são chamadas à responsabilidade, elas tremem, porque elas entendem responsabilidade. Tem pessoas que não sabem a responsabilidade.
Lá na nossa igreja, né? Eu tenho são 25 anos, né, na mesma igreja. E eu tenho preparado muitos casais para o casamento, noivos para o casamento. E a primeira coisa que eu tento passar para eles é dessa grande responsabilidade. Eu quase consigo que eles desistam do casamento, porque eu não gosto quando eles chegam que tudo vai dar certo. Não, nós somos os bons, tudo vai dar certo. Eu digo, olha, casamento é uma grande responsabilidade. Uma vez eu estava aconselhando um casal e eles estavam se preparando para o casamento, e tudo que eu ensinava eles já sabiam, e tudo que eu falava eles se combinavam. É um casal perfeito. Eu disse, meu Deus, eu sempre ensino que não existe casal perfeito, porque na família o homem é pecador, a mulher é pecadora, não pode ter um casal perfeito. E aquele casal, todas as coisas eles estavam combinados, todas as coisas estavam em harmonia, e tudo estava, não é possível, tem que encontrar alguma coisa aqui. Aí um dia eu estava fazendo um aconselhamento no meu escritório, lá com eles, lá no meu gabinete, e eu pedi que ele e ela escrevessem alguma coisa secretamente, né, sem um olhar para o outro, que iria mudar depois do casamento. Que ideia abençoada eu tive. Aquele casal que nunca tinha brigado, aquele namorado que nunca tinha brigado, aqueles noivos que nunca tinham brigaram naquele dia. Sabe o que ela colocou? O que vai mudar? O futebol dele de sábado à tarde. Aí quando eu peguei o papel, o que vai mudar? Aí ela está dizendo que você vai deixar de jogar futebol sábado à tarde. Ele olhou e disse, eu? De jeito nenhum. De maneira alguma, meu futebol eu não deixo. Aí ela disse, mas eu pensei que isso já estava certo entre nós. Nós trabalhamos a semana toda e sábado vai ser o meu dia. Ele disse, pode ser de manhã, mas à tarde não. Ela disse, pois assim eu não aceito. E começaram a briga. Eu disse, aleluia, louvado seja Deus. É melhor brigar no noivado do que no casamento. Aí eu disse, vamos aprender a como resolver um problema de relacionamento, quando há duas opiniões chocando. E eles chegaram à conclusão que ele ia jogar um sábado sim e outro não. Foi tudo resolvido, né? Mas o projeto tem que começar. Aí o sapato vai dizendo que não, todo sábado. Você vai ver, quando você for casar, é casado já? É? Eu sou para você fazer um aconselhamento com vocês todos. Ok. Então, amados, é isso que Deus fala. Começa o projeto comigo. Pega, você está com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 7, volte 2 páginas aí atrás, vai para Mateus capítulo 5. Olha que princípio Jesus ensinou. Verso 14 a 16. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, uma luz, e se coloca debaixo do alqueire de uma coisa que vela, que tampe ela, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu vou ler esse versículo de trás para frente, esse texto, versículo 16. Primeiramente, lá no versículo 15 ele falou o quê? Não se acende a candeia, né? Versículo 14, vós sois o quê? 14, a luz do mundo. Fala imundo, fala depois cidade. Depois ele fala no versículo 14, 15, em casa. Olha como ele está diminuindo. Primeiramente ele falou o quê? Vós sois o quê? A luz do mundo. Depois ele vai baixando e diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Cidade é menor do que o mundo, não é? Ok?
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. E assim resplandeça o quê? A vossa luz. A luz ilumina a casa ilumina a cidade, e a cidade ilumina o mundo. Mas que para ser a luz do mundo tem que começar a acender na minha vida. Depois, a minha vida é luz, ilumina a minha casa. A minha casa abençoa a cidade, e depois abençoa o mundo. Começa onde? Em mim, na minha luz. O primeiro projeto de Deus é chegar até nós. É interessante, né, que o que Deus ensina tanto, Deus fala tanto, que sempre o projeto dele começa de forma pequena, para que a glória dele resplandeça. No Novo Testamento, Deus quer atingir os gentios. Ainda os apóstolos estavam com aquela ideia de que o evangelho era somente para Israel, mas Deus quer alcançar o mundo, quer alcançar as nações. Atos capítulo 9, ele vai se converter quem? O apóstolo Paulo, para ser o apóstolo dos gentios, para que ele seja esse pioneiro, para poder fazer esse discipulado, essa diferença, para que a igreja acorde para o mundo. Mas ele começa com o mundo. Esse princípio é tão poderoso, é tão forte, que até o mundo reconhece. É triste quando nós não percebemos isso. O Walt Disney, o grande Walt Disney, criador da Disney World, da Disneylandia, sabe como é que ele começou aquele projeto dele? O Walt Disney estava falido nos Estados Unidos. Um desenhista talentoso, mas falido. Não tinha quem o apoiasse, não tinha, apesar de ser um bom de traço, de fazer desenhos, de ser criativo, mas não tinha tido ainda uma grande ideia. Diz que o Walt Disney estava na sua deprê, num depósito, e ele ali naquela tristeza dele olhou e viu um ratinho. E o ratinho tinha brincando, pulando, o ratinho fazendo aquele espalhafato dele, e ele teve a ideia de criar um personagem que era um rato, o Mickey Mouse. Com aquele ratinho do porão do depósito, foi que surgiu depois o grande império do Walt Disney, a Disneylandia. Começou com um homem que teve uma ideia, um homem que foi despertado. Seu lar, Deus quer abençoar e muito o seu lar. Que seja você essa luz, que ilumine a sua casa, que ilumine a sua igreja, que ilumine a sua cidade, e que da sua casa o mundo também seja abençoado. Vamos ver qual foi o segundo princípio que Jesus colocou, a segunda coluna, esse segundo alicerce. Vamos ler o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, escuta as minhas palavras. Segundo o alicerce é a teoria, aprender. Jesus disse que o homem primeiramente tinha que ouvir as suas palavras. Nós estamos, alguém diz assim, mas pastor, isso é tão óbvio. É sim, mas muitas vezes nós temos que aprender até o óbvio da Bíblia. Deus quer me usar, e Deus me chama a responsabilidade. A segunda coisa que eu tenho que fazer, aprender da Bíblia, aprender de Deus, aprender como é que funciona uma família segundo Deus, qual é a responsabilidade, qual é a função do marido, qual é a responsabilidade, qual é a função da mulher, qual é a responsabilidade e a função dos pais em relação aos filhos, como deve ser o relacionamento, como aprender, como a Bíblia ensina sobre a comunicação no casamento. Tudo isso nós temos que aprender. Jesus diz: todo, pois, aquele que escuta as minhas palavras.
Quando nós vamos aprender a ler, nós precisamos aprender o quê? O ABC. Quando nós nos convertemos, né, nós temos que começar também ao ABC da Bíblia, a aprender as coisas básicas da Bíblia. Nós só temos um filho, o nome dele é Átila, e o Átila formou-se em medicina. Nosso filho está fazendo agora a residência, ele quer, futuramente ele está fazendo em clínica geral, e ele quer depois, porque tem que fazer primeiro clínico para depois fazer cardiologia, e ele tem um sonho ainda de fazer a área de cardiologia. Ele estudou 6 anos, ele está 1 ano fazendo residência lá no HGF. E você sabe quantas cirurgias de coração meu filho fez? Já? Quantas cirurgias de coração meu filho fez? Nenhuma. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque ele está o quê? Aprendendo. 6 anos. Vai passar mais 2 anos na residência em clínica geral. Depois mais 2 ou 3 anos em cardiologia, para depois fazer a primeira cirurgia. Primeiramente tem que fazer o quê? Aprender. Hoje em dia, né, pastor? Tem tão pouco crente querendo aprender. Escola dominical, né? Pessoas, lá na minha igreja, uns rapazes que querem pregar. Os meninos têm que aprender. Aprender, mas Jesus diz todo aquele pois que escuta as minhas palavras. Casais têm que investir nisso. Louvo a Deus, como eu disse, prestigio. Atenderei quantas vezes for chamado para eventos como esse. Porque nós estamos aqui para aprender como eu devo guiar a minha família. Como eu devo ser um homem ou mulher de Deus, aonde primeiramente? Na minha casa. Tenho que aprender. Nossa igreja, nós fazemos um retiro de casais todos os anos. E algumas vezes tem que puxar alguns pela orelha para ir. Ah, pastor, não tenho dinheiro. 1 ano nós passamos nos preparando para passar aqueles 2 dias e meio no hotel, e a pessoa dizer que não tem dinheiro, pois então vamos arranjar para que você possa ir, porque você não está valorizando a sua família. Nós vamos lá naquele retiro, tem um tempo de lazer, é claro, tem um tempo muito bom, procuramos um bom hotel, mas o objetivo principal qual é? É nós reservarmos um tempo exclusivamente marido e mulher. Não pode levar filhos, não pode levar, deixa só bebê quando estiver amamentando ainda, mas não pode levar depois de 1 ano, não pode, para que marido e mulher exclusivamente, especialmente se dediquem a estudar a palavra de Deus que a Bíblia ensina, porque foi esse o fundamento. Eu também dou um conselho que eu dou aos casais da minha igreja, eu vou passar para vocês. Eu recomendo que o casal, pelo menos, uma vez por ano, os 2 leiam um livro sobre família. Os 2 juntos. Eles não ficam lendo um capítulo, depois passa para o outro. E pelo menos todos os anos, pelo menos um livro. Pode ser que daqui a 4, 5 anos, leia até aquele primeiro livro que a gente esquece. Eu sempre recomendo até que nós temos uma apostila de obediência. Deus me chama, eu vou abençoar a minha casa, sou eu que Deus está falando, é a mim que Deus está colocando essa responsabilidade. Eu vou aprender o que a palavra de Deus me ensina. Eu, como devo ser um marido, como devo ser um pai, como devo ser uma mãe, como devo ser a esposa. Deus me chama para aprender. E agora ele diz, a terceiro fundamento, a terceira coluna é a obediência. Eu falei para vocês aqui, né? Quando nós começamos a aprender a ler, aprendemos o ABC. Quando nos convertemos e queremos ser uma bênção, na nossa casa principalmente, nós precisamos mudar. Agora é o obedecer.
é a chave para a nossa vida. Deixa marcado Mateus capítulo 7, vá para o Antigo Testamento e leia Miqueias capítulo 6, versículo 8. Lá nos últimos, os profetas menores, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Depois de Jonas, vai por aí, você encontra. Deus resumiu a sua ética para o seu povo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele te declarou, ó mulher, o que é bom. Ele te declarou a você o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Não é coisa muito difícil, não. O que Deus quer de mim? Que eu pratique a justiça. Ele quer que eu aprender, eu agora vá viver. E onde é o meu primeiro laboratório de vida cristã? É na minha casa. Alguns anos atrás eu estava convencendo a Margarida que eu queria ir para Israel. Eu tinha sido professor de Antigo Testamento há muito tempo e conhecia nos livros tudo aquilo ali de Israel, os montes, os vales de Israel, o rio de Israel, conhecia todos aqueles locais de Israel, e eu tinha um grande desejo de conhecer em loco Israel, e eu queria convencer para que eu pudesse ir e ela não ficasse magoada com isso. E eu disse: Margarida, eu tenho tanta vontade de ir para Israel. E já pensou, Margarida, eu vou chegar no Monte Sinai e eu vou subir o Monte Horebe, o Monte Sinai, né? O mesmo monte, chamado também Monte de Deus. E eu vou subir o Monte Sinai e lá no topo do Monte Sinai, Margarida, eu vou recitar os 10 mandamentos. Amarás só o Senhor, terás só o Senhor como teu Deus, né? Vou recitar todos os 10 mandamentos. Margarida, vai ser uma bênção. Ela disse: Nogueira, fica aqui mesmo e obedece. Mulher sábia, né? Muito sábia. Ao invés de ficar recitando lá, fica aqui e obedece, que vai ser bem melhor para a tua vida. Ela gosta de ter um senso de humor, viu? Mas depois ela deixou. Eu fui, agora ela vai comigo. Jesus disse: o projeto, uma formação de um abençoado, começa com quem? Comigo, com você. Passa pela instrução, aprenda. Pegue anotações. Nós falamos aqui sobre o perdão. Deve ter outros pastores falando tantas coisas importantes, né? Depois também nos outros encontros de vocês. Aqui, nesse congresso, tanta gente vai falar tanta coisa bonita, correta, bíblica na sua vida. Aprenda isso. E então coloque o terceiro fundamento, que é a obediência, que você vai determinar, fazer um compromisso com Deus, que vai obedecer. Volte a sua Bíblia a Mateus capítulo 7, eu vou para Mateus 5 de novo, 14, 15 e 16. Olha, observe como a Bíblia é interessante. Eu queria que seus olhos, né, seus olhinhos agora brilhassem nesse momento. Vamos repetir quais são os 3 primeiros alicerces. Primeiro alicerce, para abençoar o seu lado, começa com quem? Isso, muito bem. Não é com você não, com quem é? Comigo. Segundo, a teoria, a instrução, eu tenho que aprender. Terceiro, eu tenho que fazer o quê? Praticar, obedecer, viver isso que eu estou aprendendo. Olha, Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aí diz o verso 16:
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Volte agora para o versículo 15. Ele diz: vós sois a luz do mundo, 14, e versículo 15, o que ele disse? Se acende a candeia. Para ser a luz do mundo, tem que ligar a luz, tem que ligar vai ser o seu papel de você fazer, de você obedecer. Se você não acender a luz, a casa não é iluminada, a cidade não é iluminada e o mundo fica nas trevas. Onde é que começa? Quando se liga, quando se acende a luz, quando você pratica, quando você assume o compromisso de fazer. A Bíblia diz para mim, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou a igreja? Sacrificialmente. Ele deu a vida pela igreja, mesmo nós não merecendo. O seu amor ágape foi incondicional. E chama para o marido e diz: é assim que você deve amar a sua esposa. Sua esposa deve ser mais feliz do que quando ela era solteira. Sua esposa deve ser cada vez mais realizada, porque eu peguei um homem para dar essa missão, para entregar essa missão de fazer a sua esposa feliz. Responsabilidade, né? Deus nunca dá uma responsabilidade que não nos dá o poder e a capacidade para isso. Quando Israel tinha que enfrentar inimigos 10 vezes mais fortes do que ele, um homem de Israel valia por 10. Quando Israel tinha que lutar com inimigos que eram 100 vezes maior do que ele, cada homem de Israel valia por 100. Quando Israel tinha que lutar com um inimigo 1000 vezes maior do que ele diz que um valerá por 1000. Ou seja, para cada missão que Deus nos dá, Ele nos dá a capacidade, o poder para realizar. Então, quando Ele me ensina isso, Ele quer que o cara confie para poder obedecer. A Bíblia diz que a esposa tem que ser submissa ao seu marido. Submissão. Ela tem que formar a liderança do marido. Mas pastor, meu marido é um banana. Eu lidero melhor do que ele. É mesmo? Muito bem, é verdade. Você é mais sabida, você é mais inteligente, você é mais preparada, não é? Sou, pastor. Então você prepare esse banana. Porque seu papel é submissão, é estar numa missão abaixo, de apoiá-lo, de fazer ele um líder, dele se sentir prestigiado, de se sentir um homem. E quem vai fazer isso? É a mulher. Como, pastor? Acabei de falar. Deus nunca nos dá uma missão que não nos capacite, que não nos dê poder para realizar isso. Agora você tem que se dispor para obedecer, tem que se dispor para fazer isso. Qual foi o primeiro rei de Israel? Chamou-se Saul, da tribo de Benjamim. Saul, quando foi ungido para ser rei de Israel por Samuel, todo Israel aplaudiu, porque eles queriam um rei. E como era Saul? O mais alto, o mais forte e o mais bonito, né? Ora, o Israel queria um rei. E quando Samuel ungiu Saul, diz que dos ombros para baixo, né, os outros homens eram mais baixos do que ele, forte, de uma boa tribo de Israel, da tribo de Benjamim, descendente de Jacó.
Que bonito aquilo ali. Quando Davi, mais tarde, o segundo rei de Israel, vai ser ungido, foi tanta confusão. Davi passou 7 anos em Hebrom como um rei ungido somente pela tribo de Judá, até que as outras tribos reconhecessem Davi. Mas Saul não. Saul, quando foi ungido rei, todo Israel aplaudiu. Ele tinha tudo nas mãos. Ele era forte, ele tinha os exércitos, ele tinha o moral de Israel e começou grandes vitórias. Saul era tão abençoado por Deus que tinha um filho chamado Jonatas, que era uma bênção na vida dele. Saul tinha tudo para ser o maior rei de Israel. Saul foi a história do fracasso, porque desobedeceu a Deus. Saul era aquele que desobedecia, e a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Ele pecava, ele errava, ele desobedecia a Deus, ele se arrependia e ele voltava para um erro pior. A história de Saul era para ser diferente. A família de Saul era para ser diferente. Saul é um exemplo trágico das consequências da nossa desobediência, da consequência do nosso pecado. Pegamos já 3 colunas, e eu quero que no dia que eu voltar aqui, nós saibamos essas 4 colunas para pular. Primeiro, começa com quem? Comigo. Segundo, com a teoria, a instrução. Terceiro, com a obediência. Lembre-se disso. Tiago diz: olha, não pense homem de ânimo dobre, que você avançará alguma coisa. Tiago diz: ânimo dobre é aquela pessoa que vive obedecendo ou desobedecendo, que não tem firmeza nas coisas, não servir a Deus, não andar com Deus, não obedecer a Deus. Diz: não pense, nem se engane que você vai conseguir alguma coisa. Chave, terceiro alicerce da formação de uma família abençoada por Deus é quando nós decidimos, nos comprometemos com a obediência. A 4ª coluna, amados, está no versículo 25, 26. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. 4º alicerce, confiança em Deus. Eu assumi o compromisso, eu estou aprendendo, eu estou obedecendo. Vão vir problemas? Sim. Vão chegar dificuldades? Sim. Mas minha casa não vai cair, porque Deus disse que ela não cai, e eu confio em Deus. Pode acontecer o que acontecer, pode vir vendaval como for, mas minha casa não vai cair. Confiança em Deus. Ele diz isso. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu. Quem garante isso? É Deus. Confiança em Deus. Não se desespere. Confie em Deus. A Bíblia diz: bom é esperar no Senhor. Espere no Senhor, porque a seu tempo Deus vai fazer essa obra na sua casa. Eu vi uma história antiga, mas é muito interessante, de uma família que foi morar em Los Angeles. Você sabe que Los Angeles é uma região dos Estados Unidos que fica debaixo daquela falha de Santo André, né, onde tem terremotos. E todo mundo vai morar em Los Angeles tem instruções de quanto deve fazer no terremoto, né? Porque acontecem muitos terremotos pequenos, às vezes médios, mas acontecem. As casas já são bem fortalecidas para aguentar, mas mesmo assim é um perigo. Los Angeles, até dizem que vai acontecer um terremoto lá que vai destruir, só é questão de tempo, porque fica mesmo numa falha grande lá naquela crosta terrestre. Então diz que aquela família foi morar em Los Angeles, e o marido, né, o pai, estava lá na casa um dia, lá, bem tranquilo,
E quando ele viu, foi a terra tremendo, a casa toda tremendo, as paredes balançando. E quando ele viu aquilo, a primeira reação nossa qual é? Correr. Ele correu e foi lá para o lado de fora da casa, foi lá para o asfalto, lá para a rua. E quando ele chegou lá no asfalto, ele lembrou-se que a filhinha dele estava em casa. Aí ele correu de volta, ainda as paredes ainda balançando, para tirar a filha. Quando ele chega lá, a menina estava debaixo da porta, e naquela posição fetal, debaixo da porta. E ela disse: minha filha, o terremoto, corra. Eu disse: não, papai, lá na escola já nos instruíram. Quando há um terremoto, o local mais seguro é ficar na porta, porque tem as ombreiras da porta, e ficar nessa parte e nessa posição, porque se a parede cair, a casa cair, aquilo serve de abrigo. Papai, eu estou segura, porque eu estou seguindo as instruções. Ela estava o quê? Segura, porque estava seguindo as instruções. Papai, não se corre para a rua no terremoto, porque quando tem um terremoto forte, os postes caem e os fios de alta tensão vão eletrocutar a pessoa. Não se corre para a rua, papai. Fica-se aonde? Na porta, naquela posiçãozinha ali. É aqui que nós estamos seguros. Nós temos que seguir o quê? As instruções. Jesus disse basicamente isso. Se você assume, quer ser uma bênção na sua família, assume essa responsabilidade. Se você está pronto a ouvir, a se instruir e aprender com a palavra de Deus, se você se compromete a obedecer, confie em Deus, porque sua casa não vai cair. Deus é quem garante isso. É essa bênção que eu quero desejar para você, para a sua casa, para a sua família, e para esses jovens bonitos também, que vão formar suas famílias também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos te dar graças em nome de Jesus, por esse tempo que tivemos aqui, simples, mas um tempo importante, de nós refletirmos e buscarmos os alicerces, os fundamentos, as bases para nossas famílias. Pedimos essa bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Abraão?